Fala galera, estamos aqui mais uma vez, agora aqui com um grande amigo meu, pessoal, meu mecânico, preparador, uma das pessoas que contribuíram muito para a minha evolução nas pistas e na rua. No caso, o Leandro. E aí, Lesito? Beleza? Tranquilo. Que é proprietário da oficina 360 e a gente tem uma história junto que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês entenderem como tudo aconteceu, né? Desde lá de trás, da época que eu andava na rua e não tinha conhecimento, não tinha assessoria, seja mecânica, seja nas técnicas de pilotagem. Vocês vão entender um pouco de como tudo isso funciona, entendeu? Para vocês aprenderem um pouquinho, entenderem um pouco qual o caminho de repente você deve trilhar. De repente você está numa situação similar, né, parecida, e não sabe às vezes como lidar com isso. Então, quem que é o Leandro? Onde tudo começou? Como você foi parar? Porque eu sei que você nunca foi mecânico a sua vida inteira, né? Então, como tudo aconteceu? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente aí. Bom, eu sempre gostei de mexer com moto, né? Mexia com moto desde de criança, com os meus pais, amigos. Irmão, né? Meu irmão também é do ramo. E chegou um certo momento que eu vi a necessidade de se profissionalizar, né? Fiz alguns cursos técnicos, né? E já trabalhei como funcionário em algumas empresas, até que chegou o momento que eu tive a minha oficina, né? E foi onde eu conheci o Borges, né? Ele veio através de um outro cliente que é amigo nosso, e ele veio no intuito de querer aprender um pouco mais, de entender o que era a oficina e de que maneira a gente poderia agregar, né? E Lê, na oficina você tem vários perfis de clientes, né? Qual que era o perfil do Alex Borges? Bom, essa pergunta ela é bem bacana, porque o Borges, quando ele chegou, o primeiro contato, né, que ele veio aqui na oficina, que a gente conversou, e eu tentei buscar um pouquinho de que moto que ele tinha, como que era o conhecimento dele, e ele era um cara que é mais ou menos assim, ele tinha uma super moto, uma moto com a tecnologia muito avançada, mas o conhecimento dele era o mínimo possível, a ponto de, se você perguntasse para ele onde que era o freio traseiro ou o freio dianteiro, ele não sabia distinguir. Ele sabia que a moto tinha freio, mas qual era qual ele não sabia, só uma observação. E aí, com o tempo, a gente viu que era necessário um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento de teoria, de prática, do que ele tinha de equipamento na mão. A gente agregou, né, de uma maneira ou de outra, a sua pilotagem. Sim, sim. E Lê, quando um piloto ele vem para a oficina, eu lembro do meu caso em específico, como você mesmo acabou de falar, não sabia nada, né? Eu tinha acabado de tirar a carta de moto, acho que você lembra disso. Eu não andava de moto, eu era fissurado por carros turbo, você lembra disso? Sempre gostei de velocidade, mas sempre foi pro lado automóvel, né? Não motocicleta. E aí, esse nosso amigo me induziu a comprar uma moto. Comprei uma moto de alta cilindrada, o que a gente sabe que é totalmente errado. O oposto para quem está iniciando. Para quem está iniciando. E aí, a gente fez totalmente o caminho inverso. E aí eu estava com uma moto potente, sem o mínimo conhecimento e andando na rua, feito um louco, um doido varrido. Era drenado, tinha a minha agressividade na pilotagem, mas sem absoluta técnica nenhuma técnica. E aí quando eu vim para a oficina, que eu cheguei aqui, eu vi que não era só eu sentar a bunda em cima da minha moto e acelerar ou frear, que eu ia conseguir o que eu queria, né? Como que você entende que isso, como que você acha que de repente eu tive conhecimento de que isso poderia me trazer um perigo aí fora? Na verdade, a gente chegou na conclusão que ele estava correndo um sério risco de vida, porque
Uma moto de alta cilindrada, ela pode ser considerada uma arma. Na mão de um leigo, ela é considerada uma arma. Então a gente identificou isso no primeiro momento, né? E a gente viu a necessidade de uma certa instrução, de cursos, e de uma maneira ou de outra tentar tirar ele da rua para ir para a pista, porque na pista é um local teoricamente mais seguro, monitorado, controlado, e ele estava correndo um sério risco de vida. Inclusive, fazendo uma observação, né, você tinha mencionado que já tinha passado por algumas situações de sufoco. Sufoco, exato. E Lê, eu mencionei isso num módulo lá do curso, que as pessoas na rua, elas acabam às vezes ou saindo de um acidente por susto, ela não sabe nem o que ela fez, né, Lê? E acabou saindo por uma sorte e o susto, ou às vezes ela não sai e cai, né? Isso acontece na maioria das vezes. Qual é a necessidade de uma pessoa ela entender que não adianta ela comprar uma moto de alta cilindrada e não se aperfeiçoar e não procurar estudar para ela poder saber usufruir de 100% do equipamento dela, né? Obviamente que guardadas as devidas proporções, na pista você vai usar, na rua você não vai conseguir usar, né? Porque a gente sabe que na rua tem várias variáveis, nós temos os radares, temos as legislações de trânsito, então não tem como você querer fazer o que você faz na pista, querer fazer na rua. E eu era um cara, você sabe disso, o Lê presenciou isso. Eu tinha 2 motos, o Lê lembra? Sim. Eu tinha 2 motos, uma eu tinha uma moto para pista e outra para rua. E eu achava que eu ia fazer as mesmas coisas, você lembra disso, Lê? As motos, inclusive, eram idênticas. Idênticas. E eu achava que eu ia fazer a mesma coisa na rua e ia fazer a mesma coisa na pista. E a gente sabe que isso não aconteceu. E sabemos qual seria o desfecho caso eu continuasse tentando. Então, assim, no seu entendimento, qual é a necessidade da pessoa ter um aprendizado? Vamos supor, o cara já comprou a moto, né, Lê? Já foi lá, já comprou, tá? Já pegou uma moto 1000 cilindradas. Ele não vai dar ré para trás pelo que ele fez e vai, né? Não tem como. O cara vai querer usar a moto dele. Então, o que ele pode fazer? Aonde ele pode buscar, né, um conhecimento para ele pelo menos ter uma condição bacana, não se expor ao perigo e algo do tipo? Eu acho que o primeiro passo é ele tentar buscar o máximo de informação do que ele está comprando, né, e para que ele quer. Então, se isso é possível, ele começa já da maneira certa. Um exemplo é o tipo de motocicleta, a cilindrada dessa motocicleta, para qual uso vai ser essa motocicleta. Quando ele tem essa possibilidade, ele já começa com um passo positivo. Quando não é possível, né, o caso de uma pessoa que no calor da emoção, ou às vezes é um sonho de criança de ter uma moto de alta cilindrada, uma moto esportiva, eu acho que o primeiro passo foi pulado, o segundo passo é ele buscar qual é a moto que ele está comprando, o que essa moto vai agregar para ele. O segundo passo é itens de segurança, né? Porque não é só a compra do bem. O segundo passo é os itens de segurança e o terceiro é a instrução. Ele tem que buscar a instrução, seja de um coach, seja de um curso, de uma escola. Acho que são esses 3 itens fundamentais. Sim. E Lê, voltando um pouquinho lá para nossa história, né? Eu cheguei e voltei aqui vim para a oficina, andava na rua, e aí eu até acho que, se eu não me recordo, foi você que me convidou para fazer um track day da oficina 360. E eu não gostava, você lembra disso? O meu tesão era andar na rua. Eu gostava da adrenalina na rua, né? De fazer as peripécias na rua. Você, eu lembro muito bem disso, me indicou, falou, vai ter um track day. Explica para a galera, Lê, o que é um track day, qual é a finalidade de um track day, tá? E por quem ele pode ser usado, isso é bem interessante também. O Borges é um exemplo que esse primeiro passo, no caso dele, ele pulou. Ele fez questão, falou que não abria mão, ele comprou,
foi uma BMW S1000RR. Ele falou que não abria mão de trocar de moto, diminuir, porque isso era um absurdo, a moto dele era a que ele queria, enfim. Então, já pulamos o primeiro passo. Detalhe, o Lê vai lembrar dessa história. Eu tinha uma 636, você lembra disso? Sim, né? Kawasaki ZX6, 636. Caí com essa Kawasaki numa rodovia aqui, por imperícia total. Quase morri. Sim. E aí as pessoas me perguntaram, você vai parar de andar? Eu falei assim, não. Eu falei, então você vai abaixar a cilindrada, você lembra disso? Sim. Né? E aí eu fui lá, ao invés de comprar uma moto menor, eu fui lá e montei numa 1000 cilindradas, que era uma BMW, que é o dobro da potência, o dobro de torque. Resumindo, foi tudo errado, né? Foi tudo errado. No calor da emoção total. Então, só para vocês entenderem como foi o meu passo a passo, toda a história. Eu caí, sim, o Lê lembra desse acidente, foi sério. Foi naquela coisa de, né, o cara me passou, eu fui atrás do cara. Vou contar só a história do acidente. O cara me passou, eu fui atrás do cara, os caras com motos muito mais potentes que a minha, eu achei que eu pudesse acompanhá-los. Não consegui fazer uma... Você lembra disso, Lê? Sim, sim. Eu vinha numa reta, não consegui pendular a moto o suficiente, né, Lê? Para contornar a curva. Sem técnica. Sem técnica alguma, e dei na lateral de uma Land Rover, né, Lê? Sim. Não bati na traseira de sorte, mas bati na lateral, a moto saiu capotando, eu saí capotando. Não aconteceu absolutamente nada, né, Lê? Foi só isso aqui, você lembra isso até hoje? Foi só isso aqui, por sorte, graças a Deus. E a moto deu PT na moto, você lembra disso, Lê? Deu PT. E aí foi aonde eu ainda mais drenado, achando que eu não era o problema, né, Lê? O que eu fiz? Fui lá e comprei uma 1000 cilindradas de um amigo meu, que era o Rodrigo, você lembra disso, né? E aí montei nessa moto. E aí o Leandro falou, não, ele vai se matar, né? Então ele vai morrer. Então agora ou a gente ajusta o menino ou o negócio vai ficar complicado. E aí foi quando, insistentemente, eu não queria sair da rua. E aí eu fui lá e comprei uma outra BM, né, Lê? Sim. Que eu coloquei para andar na pista e fiquei com a minha BMW de rua também andando na rua, tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí continua, Lê. Bom, e aí ele trouxe a moto para a oficina, né? Sim. Nós tínhamos, fazíamos curso de pilotagem e track day, fizemos o convite para ele, a moto veio para a oficina. E aí a moto chegando na oficina, a gente identificou algumas coisas básicas de ajuste, posição de manete, posição de pedaleira. Que estava errado, né, Lê? E só uma observação, eu fui buscar o feeling, né, perguntando como que é que você gosta, né, a posição do freio, mais alta, mais baixa, enfim, ele não tinha nenhum respaldo, não tinha nenhuma referência para me dar. Não, é assim, eu sempre andei. Não, cara, ó, vem aqui, a posição, ó, da pedaleira, né, tem que favorecer a sua... Na hora que você estiver posicionado, o freio, né, o próprio ajuste, setup de suspensão, porque ela veio com standard, né, 100% original, não tinha nada de acerto. E aí a gente fez um pré-ajuste, né, você lembra disso? E fomos pro track day, né? E lá identificamos que ele não tinha técnica nenhuma, ele entrava na pista, né? Então tem todo um enredo, você tem que entender um pouco de traçado, não é só a técnica, você tem que entender o traçado, qual é a pista que você está andando. E aí a gente identificou que ele não sabia nada, zero referência, ele sabia acelerar. Ele enfiava a cabeça debaixo da bolha, olhava para baixo e acelerava. Onde tinha que parar, não sei. Era o anjo que guiava, ó, para, porque não vai dar. E foi onde que a gente começou o projeto, né? Sim. E se eu não me engano, né, ele me corrija se eu estiver errado, eu acho que foi em algum momento nesse período que saiu o Chico Louco. Que ele não tinha referência, né? Para você entrar numa pista, tem que ter conhecimento de traçado. Era um apelido que as pessoas me deram lá na pista e ficou lá, e que eu era... Porque ele não tinha pudor. Essa é a verdade, não tinha pudor. Tô mentindo? Não, de forma alguma. E aí foi onde que a gente começou um projeto junto. A oficina, né, eu com conhecimentos técnicos
da moto, né, do que a moto pode proporcionar para ele, do que ela favorece, com a vontade dele de aprender a pilotar. Então a gente começou um projeto, né, acho que não se estendendo muito, mas já entrando na categoria escola que a gente fez, do Moto 1000 GP, era um campeonato muito bom que tinha na meados de 2014 para 2015, e aí a gente fez um projeto, né, Mas antes, né, Lê, é bom ressaltar que teve o Campeonato Paulista, que eu fui campeão. Campeonato Paulista. Mas, vamos deixar claro, gente, as etapas que eu não ganhei, eu caí. Caiu. Caiu, e assim, eu vou até usar essa expressão, muita sede ao pote. Ele tinha muita vontade de fazer acontecer, de acelerar, mas não tinha técnica. Ele não tinha, volto a dizer, o pudor. Era sem pudor. Eu vou acelerar, não importa o equipamento, não importa a condição de pista, eu vou acelerar. E mesmo nessas condições você teve bons resultados, né? Foi campeão na categoria. Era assim, o conceito na pista era assim, o Borges quando não cai ganha. Você lembra disso? Então, era assim. E aí eu fui campeão, só que o Lê identificou esse problema. Falou, cara, não dá pra você ficar caindo quando, né? Você tem que terminar a corrida, seja em segundo, terceiro, às vezes que não deu, né? E aí o Lê falou assim, e aí surgiu, né, em 2015, o campeonato Moto 1000 GP, né, que era a categoria escola. Categoria escola. Aí foi a sequência que você falou, pô, lá é o local que você vai ter uma instrução para poder fazer um campeonato, aprender e aí continua. Sim, né? Exatamente, sim. é a sequência. E aí foi onde que surgiu essa oportunidade com a parceria com o Leandro Melo, exato. né? Alan Douglas, bem lembrado. E aí foi onde... Rock. Isso. Foi aí que a gente aceitou o desafio, né, do projeto Alex Borges piloto. Sim. Porque até então ele não era um piloto. Sim. E pra gente, a oficina e para ele foi muito bom, porque a gente tinha muita teoria, tinha muito conhecimento, né? E faltava o piloto para aplicar essas teorias. Sim. Então a gente entrou com a parte de teoria, a parte de infraestrutura, deixar a moto da melhor maneira possível e ele como piloto, sim, né? Então é legal colocar algumas observações, né, que dentre elas, além da teoria do que era passado lá no curso, com o Leandro, os briefings, né, até mesmo um pouco de instruções de outros pilotos, né, inclusive muito mais rápidos. Sim. A gente fazia toda a parte de teoria, né, e depois ia para a pista. Houve, acho que a maioria das vezes, né, terminava os treinos, a gente fazia toda a parte de check-up, manutenção na moto, a gente ia para o quarto de hotel para poder estudar. Então, traçado, posicionamento, câmera de vídeo para filmar, né, traçado. Exato. Então a gente fazia toda a parte de teoria, de melhoramento, né, o que pode ser melhorado, conjunto da calibragem moto, de pneu, né? Calibragem de pneu, que foi uma referência muito boa. Né? E lá a gente tava com, a gente tinha foi uma como que fala o nome? Uma batalha pra gente, porque a gente andava com uma marca, né, Lê? Com o Pirelli, e teve que mudar pro Michelin. Sim. E que é uma antes do campeonato. Exato. E a característica do pneu é totalmente diferente. Isso. Conta um pouco, Lê, a diferença de pneu, da característica do pneu Michelin para a característica do pneu Pirelli. Fala um pouco da parte técnica disso, só para eles entenderem. Naquela época, o pneu Michelin, o conceito do pneu Michelin era totalmente o oposto do Pirelli, ou vice-versa, né? O pneu dianteiro Michelin, ele tinha um perfil bem bicudo, que isso te proporciona uma curvatura melhor, digamos assim, uma entrada de curva melhor, e o Pirelli dianteiro ele era mais linear, né? E o traseiro era o oposto. Pirelli ele tinha um perfil mais bicudo e o Michelin mais linear. Então você é acostumado com a tocada de um pneu
uma característica de pneu, você mudar essa característica, ela é bem complexa, até mesmo para os melhores pilotos, né? Você tem um perfil, acostumado com aquele perfil, e do dia para a noite você mudar, então não é simples, né? Hoje isso meio que já equiparou. Já está bem equilibrado as duas marcas, né? Mesmo sendo concorrentes, mas está mais equilibrado. Lá atrás, meados de 2014, ele tinha muita diferença. E para a gente, além da técnica, além da falta de conhecimento do Borges, tinha mais esse desafio. Só que, por incrível que pareça, fazendo uma observação, na categoria escola, que a gente concorria com mais ou menos 25 pilotos, essa era a média do grid, mesmo com essa dificuldade do pneu, né, do perfil do pneu, nós tivemos uma boa adaptação, né? O Borges entendeu isso e teve uma boa adaptação. Referência disso é o tempo, né? Então o tempo é o que estimula se a gente teve ou não uma boa referência. No caso do Borges, comparando com os demais pilotos, ele teve uma boa referência. Sim, sim. Não, e aí depois disso, né, Lê, acredito que foi todo um aprendizado, né, etapa após etapa, e aí nós tivemos, após isso, não caí nenhuma vez, eu lembro até hoje disso. Eu acho que eu fui campeão com todas as pole positions e todas as corridas ali. Tive algumas batalhas de primeiro e segundo ali, mas tive um desempenho muito bom e acabei me sagrando campeão. E aí surgiu a ideia de ir para a categoria, para o Superbike, que era o outro campeonato, né, que já era um campeonato que a gente teria como passo ir para a categoria Light e depois para a Pro. E aí começou também um outro processo inverso. Só fazendo uma observação, voltando para a categoria escola, que eu acho que é legal frisar aqui, que nesse todo o processo, né, da temporada, né, do ano, se eu não me engano, acho que foram 8 etapas ou 9 etapas. Um momento da aprendizagem, né, a gente teve algumas coisas que foram boas como aprendizado, mas não como a parte financeira não foi muito boa. Sim. Em alguns momentos a gente sabia o que era necessário, a parte técnica, né, sabia teoricamente o que teria que ser aplicado para melhorar tempo, né, a performance, mas dificilmente a gente conseguiu aplicar. Uma observação que foi a falta disso foi, às vezes, uma simples conversa com outros pilotos. Como nada nessa vida é fácil, você tem as pessoas que te dão bons conselhos, como você tem as pessoas que, né, infelizmente, te dão maus conselhos. Você vai se lembrar bem disso, né, porque teve alguns momentos que, referente a traçado, um exemplo, olha, o caminho é esse aqui, você está fazendo traçado errado. E chegava, né, ia tirar uma dúvida, uma simples conversa informal com outro piloto, falava, não é ali, o problema está em outro lugar. E aí foi onde que a gente foi o divisor de águas. Bom, uma observação aqui para fazer nesse trajeto aí do campeonato da categoria escola é que chegou em um determinado momento, começamos a se destacar, mas ao mesmo tempo algumas coisas começaram a patinar. A gente tinha toda a teoria, tinha um conhecimento de técnica, mas chegava na pista, não apareciam os resultados. E aí, às vezes em conversa, né, coisa de bastidores, ou às vezes um possível amigo piloto, a gente ia conversar, né, e a gente falava, pô, eu estou numa dificuldade, um exemplo, traçado. E aí esse piloto, que teoricamente seria um amigo, ele chegava e falava, não, o problema não está traçado, está na relação, sua relação está errada. E aí a gente, vamos buscar uma melhor relação, só que efetivamente não era a relação, efetivamente era o traçado. Então começamos a incomodar, né, esses outros pilotos, né, porque a gente estava vindo numa tocada bacana, num bom desempenho,
e de uma maneira ou de outra a informação chegava errada para a gente, né? Então chegou um certo momento que foi o divisor de águas. Olha, ou a gente acredita no nosso trabalho, ou a gente vai continuar patinando e não vai ter uma boa trajetória. Então a gente, querendo ou não, teve uma boa sintonia. A gente, olha, eu acredito em você e você acredita em mim, vamos que vamos. Então esse foi o divisor de águas, porque foi onde que a gente começou a acreditar no nosso ideal, na nossa teoria, e começamos a desenvolver, né, um bom resultado, né, com base nos tempos. Então é só uma observação que às vezes uma informação ela nem sempre é verdadeira, às vezes ela pode chegar de maneira errada para você, né? Então essa questão de teoria, de curso, né, principalmente de internet, você tem algumas inverdades, né? Eu acho que é legal frisar isso daí. Sim, porque a pessoa, quando ela compra uma moto, ela busca raspar cotovelo, raspar joelho e fazer o pêndulo, né? Então você vai lá para ouvir tudo isso, entender tudo isso na internet. E às vezes o cara ouviu de um fulano, de um ciclano, de um beltrano e acha que aquilo que ele está fazendo é o correto. Joga a informação lá e a informação não é correta. É assim. Né? E aí o que acontece é que o cara começa a fazer as coisas achando que está fazendo certo, não está fazendo certo, e aí vem os acidentes, vem as situações que ele não menos espera, porque ele fala, estou fazendo tudo certo, mas na verdade está fazendo tudo errado. Sim. Então não adianta querer achar que eu fui que busquei muita informação em internet, né? Muita. E lá você vê vídeos de YouTube, vê uma série de coisas. Então você pode buscar essa informação, você deve buscar, tem como você fazer isso, desde que você saiba de quem você está colhendo essa informação. Essa informação é 100% verdadeira, né, Lê? Sim. Se o cara tem propriedade e autoridade para falar aquilo que ele está falando, entendeu? Se simplesmente é um cara que você vê que é um cara que anda na rua, exatamente igual você, que está lá falando, ó, você faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Eu fiz N cursos, né? Faço cursos até hoje, nunca deixei de evoluir. O Lê é a mesma coisa. O Lê, eu nunca vi um cara tão dedicado a estudo e teoria, né? Tem um conhecimento muito aprofundado do que é um motor, uma suspensão, uma caixa de câmbio, uma embreagem, né? Ele é extremamente dedicado nisso. Para quê? Para ele poder te oferecer o melhor que ele pode. Então não pode um cara, né, que fala que eu fui lá em Interlagos, dei 2 voltas na pista, virei sei lá qual tempo, estou pronto para te dar uma instrução, né? Ou de repente um cara que você vai num curso e aí o curso coloca lá, né, Lê, 20 instrutores, que quando você vai ver, o instrutor é um cara, né, Lê, que anda na categoria escola, né, dando instrução do quê? De quê? Ele não pode fazer isso, entendeu? Por quê? Porque ele não tem bagagem para isso. É a mesma coisa eu em 2013, 2014, querer ter dado um curso de pilotagem, né, Lê? Para alguém. Eu não tinha a mínima condição de fazer isso. Então, ao longo do tempo, com os meus erros, né, e com pessoas que eu vi que buscavam o meu melhor, eu comecei a entender que eu precisava de um mecânico e um preparador 100% confiável, eu precisava de cursos 100% confiáveis, eu precisava de informações 100% confiáveis para eu poder aplicar o que eu queria aplicar. E aí as coisas vêm, os resultados vêm, você para, né, de brigar com a moto, né? Você olha o cara em cima da moto, você vê nitidamente que o cara está brigando com a moto, ele não está andando com a moto. E quando você começa a pilotar a moto de forma correta, com todos esses setups pré-ajustados e com todo um conhecimento por trás, o tempo vai vir, a velocidade vai vir, o traçado vai vir, né, Lê? Tudo vai acontecer, você não vai precisar se expor, vai virar natural, vai virar automático. Harmonia, exatamente. A moto e o piloto, eles têm que ser uma coisa só, né, Lê? E a gente vê alguns acidentes em categorias de amadoras
né, Lê, que são extremamente, você vê que é extremamente falta de técnica, né, Lê? O cara não sabia o que ele estava fazendo, caiu, né? Ele freou no molhado inclinado com o dianteiro. Vai cair, né, Lê? Não tem como não cair. Isso é muito simples, é muito claro. Então, esse tipo de informação, ele tem que chegar e você tem que ter sim, procurar. Dá para você fazer um curso online, da forma como nós vamos fazer daqui um curso online, com módulos? Vai ter como você aplicar isso? Vai. Muita coisa do que o Leandro aprendeu foi teórico, né, Leandro? Sim. E depois ele aplicou. Com o quê? Com prudência, né, Lê? Lógico, vou abrir um motor aqui, não vou seguir os requisitos que eu preciso seguir, ele não vai conseguir fechar o motor. E a culpa não foi do cara que te deu um curso online pera um pouco, você tem aqui um processo, né, Lê? A ser seguido. Você não fez esse processo. Aí você não consegue, a culpa é do cara que te deu a instrução de forma online? Não, de forma nenhuma. A culpa é sua que não estudou o que o cara pediu para você fazer e aplicou da forma correta. Então tudo isso é muito interessante para as pessoas entenderem, porque hoje isso eu vejo demais e cada vez que as pessoas estão dando mais rápido, mais acidentes estão acontecendo, né? Mais acidentes fatais estão acontecendo e mais as pessoas estão se expondo, né? Porque o cara ele evolui de uma forma muito rápida, é o que você falou, ele tem um equipamento super potente, o tempo de repente vem, mas na hora de chegar ali do vamos ver, que é onde ele precisa aplicar a técnica dele, que tem que ser automático, ele não aplica, né? Eu entendo que é muito disso, porque eu vivenciei isso na pele, né? Então, voltando só para a nossa linha de raciocínio. E aí depois do MotoGP, foi quando a gente arriscou em ir para o Superbike, que era uma categoria realmente já light, né? Não era mais uma escola. Lá as coisas teriam que acontecer do nosso jeito e a gente teria que fazer um processo novamente de adaptação. E aí, por incrível que pareça, começamos errado de novo. Você lembra disso, Lê? Porque a gente fez a primeira etapa na categoria light, eu me destaquei. Nessa primeira etapa nós fizemos uma etapa onde a categoria Pro e a categoria Light andaram juntas, né, Lê? E eu fui o piloto da Light mais bem qualificado e andei entre os Pros. E aí nós achamos, né, que teríamos gabarito para podermos andar na Pro, né? E aí foi todo o desenrolar. Houve a evolução, obviamente, mas novamente houveram os erros, né? Porque aí você vai contar melhor do que ninguém. Eu teria que ter passado por essa experiência da categoria Light, né, Lê? Conseguido adquirir mais conhecimento com pessoas baseadas no meu tempo, né? Apesar de eu ter já batido o recorde da Light, etc., na primeira etapa, mas eu fui atrás da categoria Pro, que na verdade eu que tinha que correr atrás da galera, e não a galera atrás de mim. Só fazendo um entre parênteses aí, esse processo da primeira etapa do Superbike, né, a inscrição foi feita na Light. Quando ele foi para a pista, ele viu que ele estava um nível acima dos concorrentes da Light, a ponto de ter feito um tempo da Pro, correto? Sim. Então, assim, são duas coisas totalmente distintas. Sim. Primeiro é o tempo e segundo é o equipamento. Sim. Então, a moto, o equipamento, estava preparado para andar com a Pro. Exato. Agora, você como pessoa, como técnica, não estava preparado. Sim. E até eu tenho um amigo que ele fala, e acho que se aplica nesse exemplo. Na escada, você sobe um degrau por vez, e ele quis pular um degrau, né? Então, foi bom porque, querendo ou não, a gente voltou, remou dobrado para poder equiparar. Mas serve como uma lição também, né? Tiveram tombos, você lembra? E... Lembra a coisa lá de trás da categoria escola? Sim. Da categoria do Campeonato Paulista.
Sim. As que eu não caí, eu ganhei. Sim. E como a gente mencionou no começo da conversa, existem as etapas. Você tem que passar as etapas, não tem jeito. Não adianta a pessoa comprar uma moto de alta cilindrada, uma moto de 70 mil, 100 mil reais, achando que porque eu comprei uma moto extremamente potente que eu vou andar rápido. Não. Você tem as etapas para passar. Então, é muito mais conveniente você comprar uma moto de baixo custo, de menor cilindrada, entender o que aquela moto te proporciona, você aprender junto com a moto e você ir subindo. Você comprando uma moto de baixa cilindrada, você vai aprender junto com a moto e conforme você vai evoluindo, você vai sentindo as necessidades da moto, seja a falta de potência do motor, o freio ou a ciclística dessa moto. Às vezes ela tem alguma limitação porque é uma moto de baixa cilindrada e você vai entendendo isso, você vai enxergando essa necessidade e aí você passa para uma outra etapa, uma moto de média cilindrada. Também vai chegar uma hora que essa moto vai estar estagnada, para o seu conhecimento, você evoluiu junto com a moto e assim você vai subindo. É muito mais prático, é muito mais aprendizagem, é muito mais evolutiva, né? Uhum. No final das contas acabou indo para a categoria Pro. Graças a Deus, com os erros e os acertos, mas fomos muito bem, né, Lê? Batemos lá o recorde até hoje, desde 2016 é o meu, que é o 39.0 da categoria. Hoje virou referência na nossa categoria. Mas é aquilo que eu te falei, a todo momento. A gente, a todo instante, buscava aprimorar cada vez mais a técnica, né? Um exemplo claro, né, desse intermédio, eu lembro até hoje, a gente fazia uns track days para treinar. E a gente treinava no Velocitar. Sim. E eu lembro que a gente precisou se ajustar novamente para poder raspar o cotovelo. Que não era mais simplesmente o cotovelo hoje, né, que a gente chama de wobble down, ele é uma técnica aplicada, né, no MotoGP, que te gera um conforto para você poder girar a moto de forma mais rápida nas curvas, trazendo ela num contra-esterço muito mais eficaz, né? Porque antes, né, Lê, eu expliquei pra galera isso no questão de posicionamento. A galera antiga, old school, era o tronco mais elevado, né, Lê? A moto mais deitada e o tronco e o quadril levemente deslocado, mas o cara via a moto de cima, né? Hoje não, hoje o piloto ele anda praticamente ao lado da moto, né? Então, até por mesa, até explique isso pra gente ler, que eu acho que de repente a bunda do cara totalmente sentado em cima da moto, ela não atrapalha ler na questão de suspensão, etc, no desempenho de como a suspensão vai trabalhar. Explica um pouco isso pra gente um pouco melhor. Eu acho que a palavra harmonia, né, ela se aplica também nessa situação. Primeiro passo é você saber qual tipo de moto que você está. Segundo passo qual que é o seu grau de instrução que você tem. Então, tendo essas duas informações, né, e agora entrando um pouquinho no quesito de posicionamento, pilotagem, isso é uma ciência, né? Isso é física. Antigamente o pessoal andava da melhor maneira possível, confortável, enfim. Hoje não, hoje existe um estudo por trás, né? É física. Então o que acontece? Quanto menor o peso da moto, o centro de gravidade, mais fácil é o seu deslocamento. Então isso envolve o posicionamento do piloto e o tipo de moto que você está. Então um exemplo, se você está numa moto naked, o posicionamento diferente, por mais que você veja numa foto que é igual, não é igual, né? O posicionamento do naked é diferente de uma speed. Então você tem algumas referências que fazem você melhorar a sua pilotagem. Então isso é através de uma constância, uma evolução.
Referente ao posicionamento, existe uma evolução, né? O pessoal hoje, os chefes de equipe, preparadores, eles estudam um pouco de física para poder ajudar na condução da motocicleta. Então, gente, uma coisa que a gente, muitos pilotos buscam no posicionamento, com esse novo estilo, né, no caso, que é raspar o cotovelo e o joelho, e quando na verdade isso é uma consequência de um ato seu, que é físico, né, Lê? Sim. Então, o Lê vai explicar um pouquinho melhor como que isso funciona. O raspar o joelho, o raspar o cotovelo vai ser consequência de uma ação. Não necessariamente que você raspar o cotovelo você vai se tornar mais rápido, raspar o joelho você vai se tornar mais rápido. Não tem nada a ver. Se a gente te falar que o cotovelo e o joelho, né, Lê, são meras referências que a gente usa, né, na verdade, as pessoas vão acabar entendendo que, né, vou raspar aqui, vou fazer mais rápido ali. Não, é um ponto de apoio, né, Lê? Mais ou menos, a grosso modo, seria isso, um tripé, né, vamos dizer assim. Sim, na verdade é consequência, né? Através de estudos de física, né, de evolução, a moto, a inclinação da moto, ela é baseada com... A inclinação, então, é isso que é bom de falar, porque eu vi um vídeo do Melo, achei bem interessante a colocação dele sobre pêndulo. E eu acho isso bem legal. Que as motos de rua, os pneus são menos acentuados para inclinar menos, né? Então ele tem a moto faz curva, ela inclina, mas de uma forma mais linear, né? E os pneus de pista, eles são projetados de forma mais bicuda, né? Mais côncava, que fala, né? Para justamente você ter uma agilidade melhor em cima da moto e a moto deitar mais, né? Então o pneu de rua ele é diferente do pneu de pista. Isso é até bom você citar, Lê, porque existem pessoas que pegam o pneu de pista e querem levar para a rua. Explica um pouco o que acontece, Lê, se o pneu não atingir a temperatura correta, o quanto tempo ele demora, como ele se comporta frio. Fala um pouco pra gente disso aí, que é bem legal também. Sim, o pneu, né, independente da marca, ele tem as suas derivações de composto, né? Tem a classificação. Então você tem um pneu de extrema performance, né, e um pneu que visa durabilidade. Logicamente é um pneu de composto mais duro, né? Então o pneu ele tem que ser usado de forma adequada para o fim que você busca, né? E é claro, se você tem uma moto esportiva e quer um pouco mais de segurança, você vai procurar um pneu com uma performance um pouco maior, né? Mas não significa que você vai ter que usar um pneu de pista, um pneu usado em competição para usar na rua. Eu acho que o efeito é até o contrário, né? Esse pneu ele não vai ter a performance de uma pista por N variações, temperatura, condição, né, tipo de asfalto, né, se é mais abrasivo ou menos abrasivo, enfim. A temperatura, Lê, no pneu de pista, ele demora mais para aquecer, correto ou não? Não necessariamente. Certo. Não necessariamente. Um pneu, primeiro você tem que seguir a regra, o que manda o fabricante. Qual é o destino desse pneu, para qual finalidade. Sim. Mas quando a gente vai andar na pista, a gente usa os aquecedores de pneus. Sim. Porque esse pneu frio, ele é um sabonete. Sim, correto? sim, porque o derivado, o composto do pneu, ele foi determinado ou desenvolvido para aquele fim. E o pneu, ele mesmo na pista, ele tem uma variável de temperatura, dependendo. Um exemplo é uma volta de apresentação. Uma volta de apresentação, esse pneu ele não vai chegar na temperatura ideal de trabalho, né? Ele vai chegar nas primeiras voltas. E um pneu de rua, ele visa um outro quesito, né? Quesito segurança.
Então não é mais a questão de temperatura. O pneu ele tem, mesmo sendo de rua, ele tem uma temperatura de trabalho, mas é diferente da temperatura de um pneu de performance. Sim, sim. E voltando nessa questão, né, de posicionamento, itens de segurança, que é uma sequência, né? Eu vejo que primeiro o equipamento que você tem que ter, né? Seja ele os seus equipamentos, né, pessoais para poder andar com a moto e, no caso, os equipamentos na moto. Depois os ajustes na moto, né? Você fazer todos os ajustes necessários, seja uma moto de baixa cilindrada, média ou alta cilindrada, né? Alguns pré-ajustes, independente da moto ter várias, como que eu posso dizer, independente de ela ter opções, né? Porque uma moto, obviamente, racing, ela tem as peças racing, que te dão lá ajustes, etc, para você chegar no ajuste fino. Uma moto de baixa cilindrada não tem, mas ela tem o básico, né? Que você pode fazer. Aí depois disso, provavelmente vem o posicionamento em cima da moto, a forma como você deve andar em cima da moto. Após disso, o pêndulo, que é como você vai se preparar para fazer uma curva. Após isso, acredito eu que seria a frenagem, porque não adianta nada acelerar sem controle, né, Lê? Depois aceleração e reação. E após tudo isso, você começar a identificar as reações da moto e o que acontece quando você faz tal coisa. O que acontece quando você faz tal coisa. Para você aprender com as reações da moto como você deve sair de cada situação. E aí, após isso, você tem lá as fichas técnicas, é o que você falou, de cada moto, para saber qual moto eu devo usar para qual finalidade. Seja isso pneu, seja isso os ajustes, seja isso as peças race, seja isso um escapamento full, né? É um equipamento de alta performance, vai te dar mais potência, né? Você deve saber para que você comprou aquilo, para que você usou aquilo, e enfim, ter toda essa gama de ajustes, conhecimento para sentar em cima da moto e andar no seu track day, andar no seu dia a dia, num trajeto de casa, trabalho, ou passeio com a sua esposa, quem quer que seja, seu filho, etc. E isso, voltando ao assunto do campeonato em si, depois que a gente foi para o Superbike, a gente começou a ter os resultados começaram a vir, porque aí é o que você falou, a gente já tinha um certo conhecimento e acreditava no nosso trabalho e no nosso taco, né? Então a gente entendia que a gente tinha condição de ir para frente. E aí foi vindo os tempos, foi vindo os títulos, foi vindo as vitórias, etc. E aí fomos para 2017, demos continuidade até 2018, aí em 2017 sofreu um acidente, né? O primeiro duplex, você lembra, treinando. Isso é uma coisa bem bacana da gente falar. Eu estava treinando de supermoto, né, Lê? Então eu gostaria que você explicasse um pouco o porquê do supermoto, qual a finalidade do supermoto, para que serve esse treino, por que serve esse treino, quais as características dessa moto, para a pessoa entender, né? Porque eu sofri esse acidente nesse treino. Podemos até falar, né, Lê? Porquê, né? O porquê, e só para vocês entenderem, gente. Como sempre, é nos erros que a gente aprende. Eu cometi um erro, foi um erro meu, pessoal meu, eu sei disso até hoje, porque eu mexi em algo que eu não deveria ter mexido. E o Leno estava presente, e eu fui lá e vim a cair lá, sem freio numa curva. Mas ele vai contar essa historinha aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Então conta um pouquinho disso, Lê, para a gente entender, né, como as coisas, como sempre é um eterno aprendizado, né, Lê? Sim, a Motard, ela é uma moto que ela é derivada do motocross, né? E ela tem algumas adaptações para asfalto, né? Para o treino no asfalto. Então, dentre essas modificações é a suspensão e o tipo de pneu, entre outras coisas, mas o fundamental é isso. Então é uma moto de baixa cilindrada, né? E ela te dá bastante condicionamento e técnica de pilotagem. As mesmas técnicas que você aplica numa moto speed de alta cilindrada, você se aplica no Motard, porém com a velocidade menor.
né? E num local menor também. Você não precisa estar a 300 por hora para aplicar uma determinada técnica. Então é uma moto que ela ajuda muito o piloto, né? Em termos de condição, condição de pista, condicionamento. E entrando nesse detalhe que ele mencionou do acidente que ele teve, eu vou tentar resumir um pouco. Foi um dia que eu não podia estar presente e ele pegou a moto estava revisada, bonitinha, mas ele queria aplicar uma técnica nova, né? Então essa técnica era no quesito frenagem e ele queria que o manete de freio tivesse mais baixo para o momento da desaceleração, que ele tira a mão, ele vai buscar o freio tivesse o manete mais baixo para ele poder aplicar essa técnica. Só que ele mexeu onde não poderia mexer, onde uma pessoa técnica, no caso um mecânico, não mexeria, ele mexeu e aconteceu que o manete saiu da moto. Então, num determinado local lá do circuito, ele foi desacelerar, foi buscar o manete perdeu a regulagem, perdeu a referência e não deu freio. E veio acontecer o acidente, né? Então, são duas coisas que ficam aí. A primeira, a Motard é uma excelente ferramenta, né, para treino, condicionamento, posicionamento, técnica de pilotagem, caso você queira aplicar alguma técnica, né? E é uma moto com custo baixo também, né? Sim. No caso, você acaba... assim, a gente pensa assim, se você cair treinando, né, Lê, lá, tentando aplicar alguma técnica, que às vezes acontece, obviamente, acaba acontecendo isso e o custo do prejuízo, entre aspas, porque são peças de plástico. Infinitamente menor. Exatamente. Então... E só uma observação, né, com essa historinha, é que ele é um piloto, ele não é mecânico. Então, ele tem todo o direito de aplicar novas técnicas, de tentar, mas cada coisa no seu lugar, né? Então, eu acho que isso serve de lição, porque muitas vezes a pessoa, ela ali no calor da emoção, a moto precisa fazer um ajuste, nível de óleo, alguma coisa assim, ela tem que ter um conhecimento básico, mas freio é um item de segurança, então não vá se atrever a mexer num item de segurança se você não tem o conhecimento, né? Se você não tem um nível técnico, porque o prejuízo foi grande, né? Uma simples coisa lá que ele mexeu, né, no ajuste do parafuso, veio ocasionar, além do problema financeiro, né, porque a moto arrebentou a moto, veio também a questão da saúde. O que aconteceu lá que eu não lembro? Chegou a quebrar? Não, quebrei a C5 e a C6, tive uma lesão de plexo braquial. O movimento desse braço perdeu, morreu e graças a Deus, primeiramente, mas muito treino, ele poderia não ter voltado, né? Porque essa lesão de plexo é uma lesão muito séria, quando você toma um tranco no pescoço, né? É muito comum isso em quem pula de cabeça no fundo de piscina, né? Quando você bate com a cabeça no fundo da piscina, dá aquele tranco no pescoço, você lesiona o plexo e quebra a cervical. Eu ter ficado tetraplégico, paraplégico, poderia ter perdido o movimento do braço, porque ele apagou, é como se desligasse o disjuntor dessa parte aqui. Então, a C5, C6, C4, cada uma, né, é um disjuntorzinho que liga uma parte do seu corpo. E aí eu perdi o movimento, ele parou, ele apagou, mas como o Lê realmente já mencionou, eu sou muito determinado e focado. Isso foi em junho, e em novembro, Lê, lembra, né, Lê? Eu voltei, ganhei a corrida, cheguei quebrado, mas ganhei a corrida e dei o meu melhor. Mas é aquilo que eu falo para vocês sempre, gente. Vocês não precisam passar por isso, né, Lê? Vocês podem pular essas etapas, vocês podem pular esses erros. E é para isso que existe pessoas que de repente querem sim passar o conhecimento, o seu conhecimento, né, ao longo dos seus erros, dos seus acertos, né, que você teve,
ao longo da sua carreira ou ao longo da sua vida, né? E é isso que a gente está buscando com esse curso com esse treinamento de Motard. de motard, o treinamento online, né? Os treinamentos de pilotagem. Eu poder passar para vocês, né? Tudo isso que eu tive, por tudo isso que eu passei, e vocês com certeza em algum momento, né, Lê, vão se identificar com alguma coisa, alguma situação que aconteceu na vida de vocês, ou num treino de vocês, ou numa situação na rua, ou numa situação quando você comprou uma moto e não procurou um profissional, ou quando você comprou uma moto e não foi procurar um curso e aí teve um susto no meio da rua que até hoje você não sabe como saiu desse susto, ou porque você já caiu e não sabe até hoje por que você caiu, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Você vê que o Lê, ele enfatiza a todo momento questão de segurança, que é o que eu enfatizo a todo momento. Potência sem controle, né, Lê, não te leva a nada, e não esquece isso. Então você tem que ter controle, tem que saber o que você está fazendo. Então vocês viram que ao longo da minha carreira, né, como piloto, eu cometi vários erros, entendeu? E fui aprendendo com eles. Então eu acho que hoje eu tenho que passar tudo isso para vocês, né? Para vocês entenderem o que vocês não devem fazer, né? Hoje ganhei bagagem, ganhei conhecimento, sabedoria sobre o que eu posso e não posso fazer. Então, hoje de forma alguma, né, eu mexeria numa regulagem de freio se ligar para o Leandro, que eu falei, é aquela coisa do mecânico é mecânico, preparador é preparador, piloto é piloto, né? Se fosse assim, o piloto, né, ele era preparador, era mecânico ou vice-versa. Troca pneu. Troca pneu, põe. Tem muitos pilotos que fazem isso, né, Lê? O cara vai pra pista, o Lê sabe disso. Você chega lá, você vê o piloto carregando o pneu para trocar o pneu, apertar o parafuso. Gente, não adianta. Se ele esquecer de apertar um parafuso, porque ele está de repente atrasado para entrar na pista, a roda vai soltar e vai cair. Só uma observação, é que assim, o fato disso ocorrer é o quesito custo, né? Isso daí é sabido por todo mundo. Só que, no final das contas, se você... Não sei exatamente, não posso mensurar qual que é o custo de um mecânico ou de uma equipe, mas se você for colocar na ponta do lápis o piloto poupar um mecânico ou poupar um preparador e ele querer fazer tudo, e se por um acaso ele esquecer um parafuso solto, ou enfim, não importa onde exatamente ele mexeu na moto, mas alguma coisa não foi feita de procedimento correto, e ele venha a ter um acidente, né, caiu, escorregou, soltou um parafuso, acabou o freio, no final das contas o custo dele vai ser muito maior do que se ele tivesse feito o procedimento correto. Ele tendo um respaldo de um piloto, de um coach, de um mecânico ou de uma equipe, né? Então são coisas que eu acho que é importante frisar para que o custo seja menor, né? Que por mais que ele tenha o custo de pagar um preparador, uma equipe, mas no final das contas o custo se torna menor. Imagina só uma situação que nem a do Borges, você gosta da moto, você usa isso como um hobby, né, um esporte de risco, e por um procedimento errado, você tomou um rola, caiu, acabou o freio, e você machucou sua coluna e vai ficar ali inválido por no mínimo 30 dias. E aí, o dia de amanhã? Será que você tem um bom seguro? Será que alguém vai trabalhar por você no outro dia? Então, é interessante frisar isso também, né? E só fazendo um entre parênteses no quesito motard, né? A gente falou que usa motard. A motard, ela tem um estilo próprio de pilotagem, tá? A categoria motard. Mas nesse caso específico, a gente usa a motard para condicionamento do motovelocidade. Então, é só dar essa frisada para o pessoal não confundir as estações. Motard é motard, super, e speed é speed.
né? Mas nesse caso a gente usa a motard Num cartódromo, né? num cartódromo, que é usado, a técnica de pilotagem da Speed é aplicado na motard. Sim, sim. Lê, e após isso, continuamos, voltamos lá para a pista, e aí veio a parte boa do negócio, que aí veio os títulos, veio os recordes, 2017 foi ótimo, que aprendemos com os erros, obviamente, e começamos uma história nova onde a gente ganhou o gabarito ali, né, Lê, se você for colocar 2013, 14, 15, 16, olha quanto tempo, né, a gente teve que remar, né, para poder chegar no acerto final, no feeling, na sensibilidade que eu tinha com a moto, porque quando, gente, vocês começam a se tornar harmoniosos com a moto, vocês começam a sentir o que ela está fazendo. É meio que estranho isso dizer, mas você consegue entender tudo que ela faz. Você consegue entender se ela está escorregando uma roda, né, a dianteira, você consegue entender se ela está escorregando a traseira, se ela está escorregando as duas rodas, se ela está patinando, se ela está com a calibragem alta, se ela está com a calibragem baixa, se ela está com a suspensão muito mole ou dura, né, Lê? Se ela está falhando, você começa a ser parte dela, você se torna parte dela, e isso é o que acontece onde você tem uma sintonia com o seu preparador, com o seu mecânico, com quem estiver ali contigo, porque você vai chegar, né, nos boxes e você vai ler, está acontecendo isso com a moto. E assim, gente, o que vocês precisam entender é que aconteceu isso essa semana. Eu ando com uma moto 300 cilindradas no meu dia a dia e eu liguei pro Leandro, né? Não tem nada a ver com pista, né, Lê? Não tem nada a ver com rua, desculpa, não tem nada a ver com É uma pista. situação de rua. Rua, total. E aí eu falei, Lê, estou sentindo algumas coisas da moto, né? A moto extremamente mecânica, não tem nada de eletrônico, né, Lê? É uma moto simples, né? E aí eu falei, olha, Lê, a moto ela tá, não tá apontando, tô sentindo ela muito mole, e o freio tá um pouco borrachudo, ela não para, a embreagem ela não tá muito legal também, tá muito baixa, e não tô conseguindo sair com a moto, não consigo trocar, e que mais que eu lembro que teve, Lê? Acho que foi o freio, a Suspensão. Lê, e a suspensão dianteira também, tô achando meio estranha, vou trazer a moto aqui. O Lê passou o feedback da moto, a moto estava com o amortecedor traseiro estourado, o freio borrachudo porque a pastilha tinha ido pro saco, a moto estava com o pneu de trás com alguns furos, então ele baixava a calibragem muito rápido, e aí automaticamente pelo amortecedor traseiro estar estourado, a moto ficava assim, né? Então, como o Lê disse, é físico. Se a moto está assim, como que a moto vai entrar para uma curva? Ela não aponta, né, Lê? Ela não vai. Ela muda a ciclística. Ela muda a ciclística. E aí o Lê foi lá, a embreagem estava estrangulada, né, Lê? E aí ele falou, beleza, veio, ajustou tudo isso, fui andar com a moto na rua, outra moto, não tinha nada, ele me ligou, e aí, a moto tá perfeita. Minha bunda não aguentava mais andar com a moto, de tanta porrada que eu tomava da suspensão no amortecedor travado, porque ela não mais atuava, o amortecedor não mais atuava. Então o que acontecia? Passava num buraco, todo o efeito de suspensão era no meu quadril, né? Não era no amortecedor. Então só para vocês entenderem, gente, como tudo que a gente aprende em pista, em técnicas de pilotagem, em sensibilidade, em ajustes, você vai passar para o seu dia a dia, na sua moto, né, Lê, que você anda no dia a dia. A gente sabe que muitas pessoas usam a moto como meio de locomoção, por causa do trânsito, né? E aí, por conta disso, você tem que saber o que você está usando, né? Você tem que saber, ter a sensibilidade de que seu freio acabou, de que seu amortecedor traseiro acabou, está estourado, né? Para você poder chegar e passar isso para o seu mecânico. Ah, mas eu vou demorar para aprender isso? Não, você não vai, a coisa vai acontecer, você vai estudar e você vai sentir, né? E vai se tornar automático, né? Então assim, Lê, depois disso tudo, né? Então vamos lá, agora vamos para a parte boa do negócio. Deixa eu só fazer uma observação. São dois fatores positivos, tá? Com base nisso que ele acabou de falar. O primeiro
é porque eu consigo aplicar a técnica que eu tenho, de conhecimento, de estudo, né? E o segundo item é o feeling, né? Eu tenho um feeling já muito bom dele devido ao relacionamento, pelo tempo. Então, quando ele me trouxe a moto, são dois fatores que me ajudaram. O primeiro, a técnica, e o segundo, o feeling que eu tenho dele. Então, com isso, as mesmas técnicas, eu como técnico, né, mecânico, as mesmas técnicas que eu aplicava na pista com ele, eu consigo aplicar na moto de rua. O acerto de uma suspensão, né, o freio, que tem que ser, o freio da moto tem que ser preciso, né? Não pode ser um freio 50%, seja ele porque o fluido está vencido, a pastilha, enfim, não. O freio tem que ser sempre 100%. Então, quando ele menciona que deixou uma moto e pegou outra, foi nesse sentido, né? Sim. Até um detalhe. A altura da moto, da suspensão. Né? Exatamente, exatamente. Tem toda uma regulagem, você tem que ir lá, deixar a moto... Tem que ter alguns segredos, né, gente? Que aí é como o Leandro, que ele vai fazer com que a moto tenha mais agilidade, aponte mais rápido. Apontar, que eu digo, é entrar na curva de forma mais tranquila. Você vai... Segura. Você vai se esforçar sem se esforçar. Né? As coisas vão acontecer naturalmente e você vai acabar tendo uma locomoção, uma pilotagem muito mais tranquila. E aí, Lei, vamos lá, para concluir um pouco. Devido a tudo isso que aconteceu, né, essa nossa trajetória que foi bem longa, extensa, divertida, teve seus altos e baixos, hoje, com toda essa experiência que a gente adquiriu ao longo desses anos, o que você acha, né, do piloto Alex Borges poder ele está apto hoje a fazer um treinamento de pilotagem, a passar dicas de pilotagem, técnicas de pilotagem, sensibilidade, de ajustes para outras pessoas? Acho que até mencionando, a gente teve um momento nosso, onde nos track days, esqueci de mencionar isso com o Lê, que eu ia, né, Lê, para as pistas nos track days, dar dicas e coach e personal para alguns clientes do Leandro da oficina. Né, porque as pessoas às vezes tinham dificuldade de identificar o que estava acontecendo com a moto, né, Lê? E eu ia lá, montava na moto, eu ia lá, pegava uma moto, eu puxava o cara na pista para ver se o cara estava fazendo o traçado certo, errado. Fala um pouco mais sobre isso, o que você acha sobre isso, o que você acha sobre essa aptidão, isso que a gente fazia em pista, se isso foi proveitoso para as pessoas, para os pilotos, para os motociclistas. Sim, respondendo sua pergunta, com certeza você está apto, sim. E eu acho que essa nossa trajetória foi bom pelo fato de você aprender não só a técnica de pilotagem, mas o que acontecia com a moto, ou quando eu fazia algum tipo de ajuste, seja ele qual for, olha, eu estou fazendo esse ajuste que vai favorecer tal coisa para você na moto. Então, quando você chegava na pista, você sabia que aquilo ali ia te agregar em alguma coisa. Seja no freio, na relação, alongou, encurtou, ou acerto, setup de suspensão. Então, isso te ajudou bastante para você ter uma sensibilidade melhor do que acontecia com a moto. E aí, com isso, foi onde que entrou a parte do coach com os clientes, né? Você puxava os clientes, aí depois voltava, tinha toda a parte ali do feedback. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Você está apto, sim. E qual Lê, o benefício de uma pessoa ter uma instrução? Eu sei o que eu tive contigo, né? E qual o benefício de uma pessoa ter uma instrução com o piloto Alex Borges? O que isso vai agregar? Agrega, não agrega? Ajuda ou não ajuda? Seja sincera na pergunta. O que você acha disso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, se você está numa estrada, né, e você quer chegar num determinado lugar, dificilmente você vai ter só um caminho, você vai ter 2 ou até mais caminhos. Qual a diferença de um caminho para o outro? O tempo. Por um caminho você vai demorar X tempo, por outro caminho você vai demorar o dobro do tempo.
Então acho que é esse o exemplo, né, referente à sua pergunta. Hoje, você estando apto, você tendo muitas referências, a ideia é que você possa mostrar, né, as técnicas, o seu conhecimento, para que o cliente, o aluno, ele chegue no objetivo dele de maneira mais rápida, por um caminho mais curto, né? Então, você vai conseguir passar para ele a sua experiência e as técnicas, e o que deu certo e o que não deu certo. Então é bagagem, né? Sim, sim. E não entrar na tentativa e erro, né, Lê? Ou tentativa e acerto. Tentativa e acerto. Bom, o direito de escolha todo mundo tem, né? A questão é custo, a gente está falando de custo aqui. Sim. Porque o custo, ele envolve o que é? A gente está falando de um esporte de risco, motos de alta cilindrada, média cilindrada, né? E o risco, o que é? Ele pode ser, você tomou um rolinho e quebrou um retrovisor, como pode ser sua vida. Então, eu acho que é essa a referência. Né? A gente é bem extremista nisso, né, Lê? Porque não é brincadeira, a pessoa, não, é demagogia, né? Vocês não estão colocando medo no pessoal. Não é isso, né, Lê? Não é isso. Olha, se você me permite, eu vou dar um exemplo que aconteceu na quinta-feira, há 4 dias atrás, com a esposa de um cliente meu. Ela tem uma moto de baixa cilindrada, um scooter que ela usa para ir para academia, comprar pão, mas ela teve um velório de um parente e por conta do trânsito, do dia a dia na correria, ela não quis ir de carro e foi de moto, um scooter. E ela veio a sofrer um acidente, o carro deu uma fechada nela e ela caiu e ela fraturou a espinha dorsal e ela está em observação. E enfim, ela usava um scooter, ela estava com aquele capacete aberto, né, que só tem um acrílico da viseira, e a gente chegou numa conclusão que se ela tivesse um capacete adequado ou um capacete fechado, pode ser que ela não teria um agravante na lesão. Então esse é um exemplo que aconteceu agora, há 4 dias atrás. Sim. Então eu acho que esse uma referência, né, no quesito instrução. Sim. Equipamento, moto, manutenção, como fazer, quem deve fazer, como fazer. E eu acho que uma observação também que é importante colocar, você falou muito pouco, mas é bom dar uma ênfase. Muitas pessoas ela compram uma moto, né, e ela já pensa logo de cara em colocar vários tipos de acessório, um manete esportivo, enfim, entre outros. Mas eu acho que antes da compra, né, até uma sugestão, ela tem que ver se isso é funcional, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, se vai agregar ou vai dificultar. Então a gente tem um piloto que você me permite falar no seu vídeo, o Alex Barros, fazendo uma observação, porque isso eu já presenciei, tá? Estou falando até em nome dele. Ele, quando tem os track day ou alguma oportunidade dele andar com alguma moto de um cliente, a única observação que ele faz é se o manete da moto é original, porque existe os manetes esportivos de boa qualidade, de má qualidade, e existe aqueles mini, né? E para teoria dele, porque ele tem de técnica, aqueles manetes não funcionam. Então ele fala, olha, para mim andar uma moto, para mim testar, eu tenho que estar com os manetes original. Então é só um exemplo, não vou nem entrar no mérito marca X ou Y, não, é só um exemplo que a gente tem de uma pessoa que é referência e sabe o que ela está falando, né? Então antes da pessoa sair comprando acessórios para moto, é estudar um pouco, ter alguma referência se esse equipamento de fato vai agregar, né, se ele é de boa qualidade ou não.
Sim, não só comprar porque vai ficar bonitinho, né? Exatamente. Se ele é funcional, se ele tem alguma referência, né, de durabilidade, se vai agregar. E voltando, eu usei o exemplo do manete porque é um item de segurança. Freio é um item de segurança. Sim. Não, gente, eu acho que é isso. Acredito poder ter ajudado vocês nessa pequena história, né, que eu e o Leandro aqui contou para vocês. Pequena grande História, né, que foi a minha trajetória desde o primeiro dia que eu inventei de comprar uma moto, né, até os dias de hoje, né, e vocês perceberam, né, que eu posso até ser bom, né, eu posso até, eu tenho que acreditar que eu sou um bom piloto, que eu sou bom, mas não adianta só acreditar que eu sou bom, né, eu tenho que ser bom, saber o que eu estou fazendo, estar com pessoas que saibam, né, Lê, o que estão fazendo, para eu ser melhor do que eu sou, né? Então não adianta eu acho, se eu fosse 100% bom, né, eu nunca errava, eu nunca iria errar, né? O Leandro nunca ia errar, eu nunca ia errar. Então a gente errou porque a gente estava buscando o melhor e o acerto perfeito. Só que vocês podem muito bem evitar, como o Lê acabou de dizer, vocês podem pular etapas que eu digo assim, conseguir atalhos de forma correta, não fazer uma coisa que é básica, não, eu preciso passar por isso, e eu não, diferente de eu ter que, por exemplo, eu preciso cair para aprender, não precisa cair para aprender, de forma alguma, você poupar erros. Exato, você pode se poupar disso, né? Então, o Lê me ajudou muito também na situação com o meu filho, né? Estava presente o tempo inteiro, ajudou o Guilherme o tempo inteiro. O Guilherme se poupou de várias situações, ele deixou, né, de cair, de cometer erros, de fazer N situações, porque eu expliquei para ele o que ele não deveria fazer. E ele foi lá, seguiu à risca o que eu falei para ele e ele se poupou de N situações de risco. Então vocês podem sim também se pouparem disso. Quando o Lei comenta de não pular etapas, é bem diferente dos atalhos que nós vamos estar dando para vocês, que é o que vocês devem fazer para vocês não cometerem os erros. Então na verdade vocês vão não confundam isso, né? Ele falou que não pode pular uma etapa, mas está falando que eu vou fazer o curso e vou conseguir um atalho. Sim, você vai deixar de errar, é bem diferente. Então entendam isso desta forma. Então, vocês têm que entender que vocês vão fazer um curso, um treinamento online, e vocês têm que aplicar isso de forma prudente, né? Tudo que a gente fala aqui, vocês podem aplicar em ambientes seguros, com uma moto devidamente ajustada e preparada, você devidamente ajustado e preparado, e vocês vão ver que as coisas vão acontecer. Então tudo que você for fazer, você pode testar antes. Então você testa, vou fazer o contra-esterço, né, Lê? Por exemplo, você consegue fazer um contra-esterço com a moto em pé, né, Lê? Não precisa você tentar deitar a moto, né, Lê? Vou entrar nessa curva e vou fazer o contra-esterço e pá, cai no chão. Não, você pode aplicar a técnica com ela de pé. Você pode aplicar uma técnica de frenagem, freio traseiro dianteiro, com ela de pé. Então você tem que ser prudente no que você está fazendo, para você chegar na perfeição. Não adianta sair fazendo um monte de asneira e de besteira aí e achar que eu fiz aquilo porque fulano, beltrano, ciclano mandou. Não, tudo tem prudência. Seja cauteloso, entendeu? Não seja afobado, porque isso vai chegar a um aprendizado com 100% de aproveitamento e fazendo exatamente o que ele falou, poupando erros. Então se você poderia cair, poderia errar, poderia se pôr em situações de risco 10 vezes, você vai se pôr em uma, entendeu? E vai saber sair daquela situação de risco porque você tem a técnica na tua cabeça, tem ali o teórico na sua cabeça para poder aplicar no seu dia a dia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí com o Lê. É um cara que eu gostaria de agradecer aqui
pessoalmente, imensamente. Ele foi um cara participativo, acho que praticamente 100% na minha história Alex Borges e motociclismo. E, gente, eu sou eternamente grato, né, por ele ter confiado no meu trabalho, na minha pessoa em si, ter tido uma paciência de Jó, né, porque eu sugava o Leandro demais. Eu sempre fui uma pessoa que é aquilo que eu falo, gente, quando eu pego alguém que eu sempre tenho conhecimento, eu buscava extrair o máximo que eu podia dela para poder aplicar tudo que eu queria aplicar, entendeu? E aí você cria um fino trato entre mecânico, preparador e piloto, e onde você, de olhar, ele sabe, eu olhar para ele, meu, tal coisa, ele, não, beleza, eu vou ajustar, ou não, é isso aqui, Lê, tá acontecendo isso, ele ia lá ajustar. Então, e a confiança, né, Lê, que você acaba tendo no seu preparador, porque é a sua bunda que está lá, é você que está sentado lá. Então, se você não confiar que ele apertou o parafuso, que ele ajustou o freio, que ele apertou a roda traseira, a roda dianteira, que ele fez tudo que precisa ser feito, que ele trocou o óleo, o fluido de freio, se você não tiver essa total confiança, esquece, já era. Você não vai conseguir desenvolver a sua pilotagem, porque você está ressabiado. Ou você vai subir na moto com aquela, será que foi feito? Será que não foi feito? Então isso faz parte, gente, de tudo, da evolução de um piloto de motovelocidade e um motociclista, tá? Então beleza, espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz em poder estar passando um pouquinho dessa minha história para vocês. E aí, Lê, pode falar as suas considerações finais aí. Eu agradeço a consideração, né? E para mim foi muito gratificante esse período aí que a gente trabalhou junto, né? E uma coisa que eu sempre levei comigo é que, além do profissional que está ali por trás, né, do mecânico, enfim, ele tem que ter também um pouco do sentimento, ele tem que ter a consciência da responsabilidade que ele tem na mão, que é uma vida que está ali em cima, né? Então isso eu sempre tive muito, como eu posso dizer, cautela, né? Eu tive muita cautela porque eu sabia que eu tinha que fazer um bom trabalho, né, que o resultado final ia vir. Você não né? pode errar, né? Sim. E eu acho que isso conta muito. O Borges, ele aprendeu bastante, né, nesse período aí que a gente trabalhou junto, e ele teve uma boa bagagem, uma boa experiência. E eu acho bacana ele estar compartilhando isso hoje, porque a gente vê muita coisa acontecendo, principalmente na rua. A pessoa ela tem um sonho de comprar uma moto, né, e ela simplesmente compra a moto, às vezes não tem nem condição financeira o suficiente, mas é o sonho da vida dela, e ela se preocupa só com o bem, e ela esquece dos demais. Então é interessante esse trabalho que ele está fazendo, porque ele está compartilhando a experiência que ele tem, e para que outras pessoas não errem, né? Não façam como muitas pessoas fazem, de pega a moto, simplesmente enche o tanque, e vou fazer um passeio, e 50 quilômetros de casa se acidenta, cai, e muitas vezes é fatal. Então eu acho que isso é muito importante, porque nos dias de hoje isso conta muito. A experiência que você teve, né, você tentar compartilhar e tentar evitar, né, uma possível tragédia aí nas ruas. É isso aí. E é isso. Obrigado. Beleza? Tamo junto. Valeu. É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Tamo junto. Go, 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 go.